ler e saber da Bíblia. Neste estudo, eu quero trazer para vocês a classificação ou a divisão do Antigo Testamento. Hoje nós vamos aprender sobre os livros históricos, isso mesmo. Os livros históricos são 12 e nós temos nos livros históricos o livro de Josué, Juízes, Ruth, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, primeiro livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Esses 12 livros, eles narram as histórias do povo e seus líderes, desde a entrada da Terra Prometida, terra de Canaã, até quase a época de Jesus Cristo. Então você vê que é um período grande. Começando pelo livro de Josué, que vai relatar o quê? A conquista e a partilha da terra prometida. O que acontece? Com a morte de Moisés, Josué recebe o quê? A missão de levar o povo até a terra de Canaã. Esses fatos ocorreram entre o ano de 1230 e 1200 antes de Cristo. Depois de Josué, nós temos o livro de Juízes, que entre a morte de Josué e a constituição da monarquia, quando surgem os reis, as tribos eram governadas por alguns chefes carismáticos, os juízes. E esse livro de Juízes, ele vai relatar os acontecimentos, os fatos ocorridos entre o ano de 1200 e 1020 antes de Cristo. Depois do livro de Juízes, nós temos o livro de Ruth, que vai apresentar uma história familiar, visando o quê? Orientar a luta do povo pobre em busca de seus direitos. Ela se torna bisavó do rei Davi, de cuja família vem nascer o mestre Jesus. No livro são colocados os princípios que vão orientar ou que devem orientar a reorganização de uma comunidade que sofreu grandes abalos, isso mesmo. Aí na sequência nós vamos ter o livro de 1 Samuel, ou o primeiro livro de Samuel, que vai falar o quê? Que Samuel foi chamado por Deus desde a infância e educado pelo sacerdote Eli. Foi ao mesmo tempo profeta e o último dos juízes de Israel. O livro narra o surgimento da monarquia, isso mesmo, com a escolha de Saul e que depois veio a ser substituído por Davi, o segundo rei de Israel. Acontecimentos que se situam entre o ano de 1040 e 1010 antes de Cristo. Depois nós vamos ter o segundo livro de Samuel. Esse segundo livro de Samuel vai relatar o quê? O grandioso reinado de Davi, o poderoso reinado de Davi, que aconteceu entre o ano de 1010 e 971 antes de Cristo. Na sequência, nós vamos ter o primeiro livro de Reis, que continua o quê? O relato sobre a monarquia, iniciada com Saul e Davi. Só que depois vem Salomão, e é onde o império ou o reino, se divide em dois reinos: reino de Israel ou reino do norte, reino de Judá ou do sul. Esses fatos aconteceram entre o ano 971 a 853 ou 853 a.C., sendo que em 931 a.C. acontece a divisão do império, a divisão do reino. Depois nós vamos ter segundo livro de Reis, que continua com a história dos dois reinos, a decadência sociopolítica e espiritual dos mesmos, até o relato da queda, seja do norte, seja do sul, e também as deportações no cativeiro. Esses fatos ocorridos entre 853 a 561 a.C. No ano 722, aconteceu a ruína do norte. No ano 586, a ruína do sul. Na sequência, nós vamos ter primeiro livro de Crônicas, que é uma releitura da história, desde Adão até Davi. Segundo livro de Crônicas,
também uma releitura da história de Salomão até a deportação para a Babilônia. Os 2 livros das crônicas foram elaborados no início do século IV antes de Cristo. Na sequência vem Esdras, que vai continuar o relato da história de Israel e também a partir, da volta do exílio e a reconstrução do templo e da comunidade. Fatos que aconteceram ou ocorridos entre 538 e 515 a.C. Na sequência vem Neemias, que continua a história do pós-exílio, fala a respeito da reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Fatos ocorridos entre 515 e 400 a.C. E, por último, Ester, a rainha Ester, esposa de Assuero, rei da Pérsia, intercede e salva os judeus estabelecidos na Pérsia, onde eles eram o quê? Duramente hostilizados, isso mesmo. Mas do que uma história, nós temos um conto que vai o quê? Analisar a situação da comunidade judaica espalhada entre as nações estrangeiras. Assim, você teve aqui um breve relato dos 12 livros históricos. Espero que você tenha aprendido e que tenha sido de grande valia para o teu conhecimento. Que Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.